Bom dia, queridos, graça e paz. Bom estarmos de volta. Você que nos acompanha de longe e em todo o tempo, bom estar com você também em sua casa nesse instante. Bom revê-los. Quem eu vejo agora, Deus abençoe cada um de vocês aqui nesse 11 de janeiro, nosso primeiro culto presencial aqui. E é bom estar de volta. Bom estar com vocês nesse momento. Deixa eu entrar num acordo aqui. Entrei. Queridos, começar o ano, começar um calendário novo, né? Eu sei que tem todo um contexto para esse recomeço, começo de ano. A gente fala Feliz Ano Novo, todo ano, Feliz Ano Novo. E que seja realmente um feliz ano novo para você. Só que a gente sabe que felicidade, ela não vem pronta, né? A gente não tem um botãozinho que se aperta e entrega, não tem um fast food para felicidade, né? Felicidade é um grande paradoxo, né? Nós conseguimos fazer os nossos momentos de alegria, cada momento de alegria para nós é parte dessa nossa felicidade. Felicidade plena, felicidade contínua, e nós sabemos que não existe, mas uma coisa é certa: você pode fazer alguma coisa para cada dia da sua vida ser melhor. Amém? Você pode acordar diferente. A palavra fala que nós semeamos e colhemos. O que semeamos, colheremos. Se coisas boas, se coisas ruins, coisas ruins. É o nosso dia a dia, a nossa luta de cada dia. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele estaria conosco nessas aflições. Essa é a vantagem. Não existe coisa melhor do que ter um amigo no momento difícil. Nem que seja para estar do teu lado, ali, só para você ver. Eu, às vezes, gosto de, quando eu estou fazendo alguma coisa, às vezes não está muito sozinho, mesmo para conversar, mas a pessoa pode não saber nada do que eu estou fazendo, mas só pelo fato dela estar ali, eu já me sinto um pouco motivado, tá? Que não seja crítico, tá? Que não seja cético, pessimista. Sabe aquela pessoa que está olhando você fazer a coisa e fica, será que vai dar certo? Olha, pode estar errado. Ó, eu acho que não sei não. Bom, se fosse eu não fazia assim. Ó, não sei. Aí não dá, né? Aí é melhor estar sozinho. Mas uma companhia é sempre bom. E Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, amém? E Ele tem estado conosco todos os dias, seja no dia de sol, de chuva, calor ou frio. O Senhor é conosco. Bom, eu quero começar como eu faço todos os anos, falando sobre um pouco sobre a vida da igreja. Como é que tem que ser a vida da igreja? E a igreja, não estou falando dessa instituição chamada Comunidade Espaço Osana. A vida da igreja, a igreja é você, é eu, indivíduo, sociedade, nós aqui, como irmãos em Cristo, em nossas casas, em nossos momentos de vida. A vida da igreja no cotidiano. É muito interessante entendermos algumas coisas sobre o que é ser cristão e o que é ser, eu costumo dizer, evangélico, porque é a religião evangélica, ser evangélico e ser cristão, ou então ter o evangelho como religião ou o evangelho como estilo de vida são coisas diferentes. A religião é meio descompromissada, ela passa a ser, às vezes, semanal, ou sábado ou domingo para alguns, que ele pratica a sua religião. É interessante que lá em Tiago, quando o escritor lá de Tiago, lá no perto do Apocalipse, diz, olha, a verdadeira religião imaculada que Deus aceita como verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas e não se corromper pelas coisas do mundo. Ele fala assim, olha, isso é uma religião que Deus aceita. Se você quer ter uma religião, tem que ter isso. Se não tiver isso, essa religião, ele fala, não aceita. Então, qualquer contexto de religião que nós queiramos usar, se não tiver incluído essas coisas, ele fala, não serve. Não serve. Porque ali fala de generosidade, de compaixão, fala de integridade, de caráter, que é não se corromper, essa coisa de estender a mão ao próximo, ver a necessidade do outro, e a necessidade do outro nem sempre é o pão. A necessidade do outro, às vezes, é algo que está na alma dele, que está na falta, na solidão.
que está na ausência de algumas coisas que nós podemos ajudar sem dinheiro. Quantas vezes você já não ajudou alguém que não foi só por dinheiro? Tem muita gente que às vezes só está esperando uma ligação para não tomar uma atitude ruim. Ele só quer 1 minuto de atenção. Ele só quer atenção. Entenda o que eu vou dizer agora. Deus não tem problema em relação à alma. Deus não tem problema em relação à atenção. Mas eu acho interessante quando Jesus diz lá em Apocalipse que ele fala, eu estou batendo a porta. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, e ele fala da porta do coração, ele fala nossa vida, ele fala, se você abrir-se para mim, eu vou entrar. Se você não abrir essa porta, eu não vou arrombá-la, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui do lado de fora. Se você precisar de mim, eu estou aqui fora. Agora, se você quer que eu ande com você, agora grifo meu, eu vou andar com você, se você deixar entrar. É como você dar uma carona para alguém sentado ao teu lado e você dirige o seu carro. Ela vai com você. Agora, se ela ficar lá e você fala, oh, obrigado aí por sua atenção, e foi embora, ela fica lá. Ele diz, eu quero andar com você todos os dias da sua vida. Quero estar com você, como eu digo sempre, como voto de casamento. Na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, seja qual for a situação, eu vou estar contigo. Basta você abrir a porta e deixar eu entrar. Só que aí eu digo agora um complemento. Mas feche a porta depois que ele entrar. Fecha essa bendita porta, jogue a chave fora, para você não correr o risco de abrir essa porta, ou você mesmo sai e o deixa lá dentro, ou você acaba botando ele para fora, porque o que bota Jesus para fora das nossas vidas são as nossas atitudes, os nossos pecados, as nossas incoerências, as nossas mazelas, os nossos desejos exacerbados que tomam conta da nossa casa, e aí Jesus não acha mais espaço para conviver em meio a isso, nós ficamos tóxicos para o Senhor, que é santo, como cantamos. Esse é o problema. A gente fala, tem uma pessoa que é muito tóxica, eu não consigo andar com ela. Pois é, nós ficamos tóxicos para Jesus quando nós só queremos essas coisas todas que não o agrada, porque a santidade dele não tem comunhão com a minha vida fora da vontade dele. Pecado? Pega uma lista, um monte que você quiser na Bíblia e coloca lá. Mas talvez você nunca pensou em você mesmo ser o tóxico num relacionamento, você sempre olha para o outro, principalmente para Deus. Mas ele quer, ele insiste, ele não desiste. Mas a gente precisa melhorar, né? E temos um ano novo para melhorar. Temos uma oportunidade nova, temos mais um dia, mais uma semana, mais um mês, temos aí 350 dias, 350 dias, o resto deixa para os feriados. Para você falar assim, vou fazer da minha vida o que eu não fiz por ela ano passado. E não adianta, queridos, eu sei que muitas igrejas, e nós mesmos já fizemos, 6 dias de oração para 6 meses de bênção. E aí, semeamos um montão de palavras em cada dia, na representação de cada um mês, mas não fazemos, às vezes, nada diferente para que essa semente germine de forma diferente. Nós regamos as nossas sementes com a nossa vida, com as nossas práticas do Evangelho. Esse é o regar. Senhor, rega aí, ó, eu já profetizei, já fiz a minha parte. Agora tu faz o resto. Não. Salomão diz que quando você soltar uma semente, além de você regar, ele fala, não tire a mão de sobre ela, até que ela nasça, até que ela floresça. Ele fala, fique vigiando ela, cuide dela. Certifique-se que ela está sendo bem cuidada, principalmente não esquecer quem você é, não esquecer do Evangelho de Jesus. Esse é um ano bem complicado para nós. Esse é um ano de eleição, esse é um ano de Copa, esse é o ano que mais você vai ser tentado a ter opiniões diferentes, a ver coisas que não são reais, mais ainda do que você está vendo. Entre o real e o irreal, o verdadeiro e o falso, está meio difícil de distinguir. Está meio difícil. Você entra na internet e você não sabe mais o verdadeiro. Você fala, não é? Esse é fulano, não é fulano? Ele falou, não falou? Antes a gente falava de falsidade entre nós, né? O dissimulado.
aquela pessoa dissimulada, falsa, sabe? Agora, o que você vê na internet que é verdadeiro? Cada dia mais estão criando, e isso vai confundindo as pessoas. O evangelho tem sido muito deturpado. Pessoa falando do evangelho lá, que não é uma pessoa, é uma inteligência artificial com um discurso, com uma imagem. Não é alguém falando. É um sistema falando. E quando um sistema fala, ele facilmente tem facilidade de ir manipulando as palavras. Eu disse recentemente, cuidado, não confunda adjetivo com sinônimo. Uma coisa é você mudar o sinônimo, outra coisa é você mudar o adjetivo. Aí você muda tudo. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Amém? Eu ouvi um coisa assim, amém? Assim, não sei não, de quem ele está falando mesmo? Vamos voltar para a quarta série? Lembra da sua professora da quarta série de português? Vamos voltar lá, ou o seu professor? Adjetivo é qualidade de algo. Você é bom, você é ruim, você é alto, você é baixo, ok? Você é legal, eu sou chato, você não, tarará, e aí vai. E o sinônimo? Sinônimo é algo que é semelhante a essa qualidade. Eu sou bom, eu sou muito bom, e aí por aí você vai usando palavras semelhantes que dá o mesmo sentido. Isso você pode mudar. Tá? Você chamar na Bíblia de tigela, de talha, de outros termos que é usado para cerâmica, você continua falando a mesma coisa, mas o problema é quando você muda o adjetivo. Aí eu não digo mais que Deus é bom. Eu digo que Deus é legal. Você fala, mas é sinônimo, mas como que é essa relação? Pegarmos muitos adjetivos do que é falado acerca do Evangelho de Jesus, relativizar pecado é você mudar uma coisa pela outra. E nós já vimos, eu na terça-feira aqui mesmo, nas terças-feiras a gente já falou um pouco sobre isso, e pegamos Bíblias que estão mudando. Dá para sair uma Bíblia complicada aí, muito controversa, que estão tentando passar no Congresso para que ela seja rodada e colocada aí, mudando um monte de coisas. Onde pecado já não é mais pecado. Tá? E aí que eu falo, cuidado com essas mudanças de qualidade. Quando eu digo que você não é o que você é. Aliás, lembrei de um texto que, se eu não me engano, o profeta Jeremias usa, que fala que Deus não troca o bom pelo ruim e o ruim pelo bom. Ele fala, não. Quem é bom, quem é ruim. O que é certo e o que é errado é errado. Aliás, Jesus fala assim, que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso é maligno. Ok? Então, comece a tomar cuidado com as palavras, as terminologias. Se você comprar uma versão de uma Bíblia nova e você lê o texto, você tem dúvida, vá na sua antiga e veja se está igual. Veja se está igual. Eu tento disseminar aqui, passar para vocês, geralmente a Bíblia que a gente já trabalha há muito tempo, que aqui é a NVI. Tem a revista corrigida, a revista atualizada, a João Ferreira de Almeida, que são as mais tradicionais, mais antigas. A Bíblia Vida. Fique com editoras confiáveis. Sociedade Bíblica do Brasil, Vida Nova, Nova Vida, pode ser Trinitariana. Algumas editoras mais conhecidas, que conserva alguns valores. Tem editora que só quer vender. Bíblia temática hoje deve ter umas 40, pelo menos. Bíblia disso, Bíblia da mulher do cabelo azul, cabelo amarelo, que ora, que não ora, o homem disso, o homem daquilo. A Bíblia de fulano, de Beltrano, e tem gente se baseando nas notas de rodapé dessas pessoas e esquecendo a verdadeira narrativa, que é o Evangelho ou é a palavra. Você está aí? Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos aqui. Volte para cá, todos os ventiladores ligados, ok. Eu sei que está calor. Vamos ler o texto, vamos falar um pouco sobre isso. Esse ano a gente quer trabalhar um pouco sobre essa questão. Quando a gente fala da vida da igreja, a gente vai falar ainda bastante sobre fortalecimento. Precisamos nos fortalecer no Senhor e no seu poder. A gente ainda vai fazer uma projeção disso para a gente projetar durante o ano, tá? Mas precisamos nos fortalecer como igreja, como corpo, como pessoa, fortalecer a nossa fé.
Nada pode ser forte o bastante ou grande o bastante que venha vencer a nossa fé ao ponto de estarmos com preguiça de, no mínimo, vir um culto de domingo. Isso é o mínimo do mínimo para alguém dizer que é cristão ou evangélico, é frequentar o culto de domingo. Esse é o mínimo. O mínimo de tudo, tá? Pelo menos ele vai ser o evangélico mais ou menos praticante, ou o evangélico, seja o que for, porque você tem que ler a palavra. Tem 4 pilares para que você possa observar, para que você possa dizer, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Tem 4 coisas que você tem que praticar. Não é, primeiramente, a ceia. A ceia não é um ato místico que garante você de ir para o céu. É a sua vida com Deus, é a sua vida cristã, é a sua vida diante daquilo que Deus deixou para que você pudesse praticar. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou aqui. Tarará. Vamos lá. Nós vamos ler um texto bastante conhecido que a gente lê todo ano, no primeiro do mês, no meio do ano, no final do ano, que a gente lê, que eu chamo de vida da igreja, é Atos 2, 42. Em Atos 2 fala que como é que a igreja começou e como que tem que ser a sua prática, e tem outras coisas, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, que é uma das coisas que está dentro do fortalecer-se. Se você não está com a armadura de Deus, de certa forma, vamos colocar assim, você não está se protegendo das coisas desse tempo, dessa geração. Pegue o hábito, se você não adquiriu ou se você perdeu, de ler de vez em quando as escrituras no papel. Pegue esse hábito. O pastor Anésio está pregando agora, deve ter pregado na primeira reunião de manhã, agora ele deve estar pregando de novo, se ele está na segunda, a igreja não pode perder as coisas as quais ele se utilizou dela para chegar onde chegou. Paulo fala também que não devemos perder os nossos hábitos ou as boas práticas e os costumes da vida da igreja. O problema é que a gente cresce no evangelho de uma forma, com oração, com jejum, com palavra, com comunhão, com frequência com os irmãos, essa coisa de estarem juntos. Aí chega um certo tempo da nossa caminhada, simplesmente a gente corta 90% disso e fica só com 10%, e a gente acredita que a nossa vida cristã continua boa e igual. Só que não. É só a gente começar a olhar aqui para dentro. É só a gente começar a olhar o nosso sentimento, as nossas angústias, os nossos pensamentos. É só pararmos um pouquinho e olhar o que está passando nas nossas mentes. Quando estamos num culto, estamos ouvindo uma palavra e eu estou pensando em outra coisa. Eu não vejo a hora de ir embora, porque eu preciso passar na feira, eu preciso comer meu pastel, eu tenho que comprar alface, eu tenho que fazer isso. Eu deixei um frango temperado e eu quero prepará-lo na air fryer ainda. E aí nós não prestamos culto a Deus, nós ficamos preocupados com o que tem para fazer lá. E aí fala, não, eu consagrei ao Senhor o domingo, para que eu possa fazer dele o que eu quero, porque as únicas 2 horas que eu tinha que estar pensando em Deus, eu estou pensando ainda nas coisas que eu deixei para fazer neste domingo. Não adianta de nada. Precisamos termos 2 coisas. Primeiramente, uma igreja firmada na palavra e na oração. Não estou falando de só oração coletiva, oração individual. Eu sei que às vezes é difícil entrar nas quintas-feiras, meia hora, aquela meia horazinha que a gente está lá, na nossa live de oração, para você orar 10 minutos com a gente, onde nós entramos no princípio de concordância, mas a novela, o Netflix, a comida, não sei o quê, e o esquecimento me sabota. É só meia hora. Uma palavra de Jesus aos discípulos que eu acredito que nos afeta hoje, não que ele precise como ele precisou no Getsemane, foi ele dizer para os seus discípulos, vocês podem orar apenas 1 hora comigo? E Jesus volta e os discípulos estão dormindo, e ele fala, eu não pedi para vocês orar 1 hora comigo, só 1 horinha.
E ele falou, tá bom, Jesus, tamo junto, vai lá, vai lá. E aí Jesus afasta, vai orar, Jesus volta de novo, os cabras estão dormindo, e estão dormindo de novo. É só 1 hora, eu não quero a noite inteira, eu estou precisando da sua ajuda de oração agora. 1 hora. Eu sei que quando eu preciso de algo, ou você precisa de algo que é muito importante, ou a sua dor é muito grande, você consegue romper qualquer barreira para você orar pelo menos 1 hora, para que o seu problema seja resolvido. Ou, às vezes, caminhar uma distância grande em busca de uma resposta. Mas, veja bem, é para mim. É para mim, é minha dor, é meu problema, então eu faço. Quando é pelo outro, é mais difícil. Eu quero usar esse exemplo de Jesus. Jesus pediu para que os discípulos orassem por ele, homem, Jesus, e eles não conseguiram. E nós sabemos que precisamos sim nos fortalecermos mais no poder de Deus, no Senhor e no seu poder. E isso começa pela palavra e oração. Eu vou ler o texto que você sabe bem. No versículo 42 de Atos 2, depois do movimento de Pentecoste, tudo o que aconteceu, diz que como que era a vida da igreja. Guarde isso. Como era a vida da igreja no seu cotidiano. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, a palavra e a comunhão. Palavra e comunhão. Se dedicava ao partido do pão e das orações. Uma casa para ficar de pé precisa de 4 cantos, pelo menos, que sustente, com digamos, 4 colunas. Vamos deixar assim. Para que algo fique firme o suficiente. Se durante o tempo que você mora numa casa, ou mesmo num cômodo que ela tem 4 colunas, e um dia você resolve fazer uma porta no canto e quebrar a coluna, só porque você resolveu botar alguma coisa naquele canto, a sua casa vai ter algum problema? Talvez ela não caia, dependendo do todo. Mas vai passar um tempo que você vai perceber que vai começar a aparecer umas rachaduras. E talvez você se pergunte, por que está rachando? O que está acontecendo? E talvez você não percebeu que você tirou uma coluna. Aí passa-se um tempo, e aí você fala, não, está abafado aqui, eu vou tirar uma daquele canto ali, botar um vitrô ali. E você vai lá e corta a coluna e bota um vitrô. É bonito assim, ficou meio diferente. E aí, de repente, as rachaduras aumentam um pouco mais. O telhado começa a ficar desconjuntado, começa a entrar água, começa a entrar bicho pelas rachaduras da casa, e às vezes a gente fala, eu não sei o que está acontecendo. O que eu fiz de errado? Mas qual das 4 coisas, dos 4 pilares que eu tirei? Tirei a palavra? Tirei a comunhão? Eu tirei o partir do pão? Ou tirei as orações? Qual dos 4 eu tirei? O que eu parei? O que eu achei que não preciso mais? Afinal de contas, eu sou crente há muitos anos, eu tenho as manhas, eu peguei as manhas, como eu brinquei ali atrás. Vamos tocar em frente. Eu já sei as manhas e as manhãs, as massas e as maçãs, né? Como diz um cantor. Eu já conheço a Bíblia. Aqui não está falando de conhecer a palavra, está falando de dedicação. Conhecer, como diz o profeta, e conhecereis a Deus e conhecereis mais e mais ainda. Queridos, quantos anos nós precisamos para conhecer de fato todos os mistérios, tudo que Deus precisa falar conosco por meio da palavra? Alguém chuta um tempo? Chuta aí. Talvez muito que você possa acontecer é como o Bádio na Copa de 94 chutar por cima. Esses dias eu lembrei disso. E aí, ninguém chuta? Fala aí, gente. 5 anos? Quem dá mais? A vida inteira?
Quanto é uma vida inteira? 85 é a sua vida inteira. A vida inteira da Helenita, ela diz que é 85 anos. Alguém tem uma vida inteira maior ou menor? Querido, se nós lermos o Evangelho, ou o Novo Testamento, que é onde está a vida da igreja, todos os dias, 10 versículos, todos os anos que nos resta, sempre ainda haverá algo que Deus quer falar conosco. Deus sempre tem alguma coisa para dizer, porque cada dia é um dia, cada momento é um momento, cada momento é um tempo, e um tempo com Deus, um dia, como diz o salmista, vale mais do que 1000. Então, voltando ao nosso cômodo de 4 colunas, onde já derrubamos 2. Você fala, pastor, você vai dizer quais as 2 colunas que foram tiradas? Não, eu não sei qual que você tirou. Palavra? Comunhão? Partir do pão? Oração? O que você acha que está faltando no seu cômodo, na sua construção da sua vida? Eu posso avaliar a minha. Essas coisas, às vezes, precisam ser fortalecidas. Precisa ser feita manutenção. Porque, às vezes, mesmo tendo lá a coluna, sabe, às vezes tem uma pequena infiltração, eu não me dedico a ela, não estou cuidando bem, não estou pintando, não estou vendo se os ferros que estão dentro dessa coluna não estão apodrecendo aos poucos, ao ponto de começar a ter outros problemas também, que às vezes não é só eu que deliberadamente, conscientemente derrubo, mas os meus atos inconscientes, o meu desleixo, a minha falta de atenção, principalmente na coluna da comunhão. Na coluna da comunhão. Eu vou caminhar mais um pouco, para que a gente entenda isso um pouquinho mais. Por mais que você já entenda tudo, querido, eu não. No versículo 43 diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A igreja começa com uma grande ação do Espírito Santo, porque as 4 colunas estavam de pé. As 4 colunas estavam presentes. Vamos dizer, elas estavam ativas. Que, de certa forma, que essas colunas que nós estamos dando esse nome, elas são orgânicas. Elas não são físicas, elas são orgânicas. Elas têm vida. Por isso que precisa de manutenção. Diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A comunhão. Diz que entre eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram a cada um conforme sua necessidade. Todos fizeram isso não, os que podiam. Um dos que destacou foi Barnabé, que depois mais para frente vai falar sobre ele. Mas havia, o que estava falando aqui? Falando sobre generosidade, falando sobre misericórdia, olhando o necessitado, olhando o que precisa. Um parênteses aqui, esses dias eu coloquei na igreja que quem pudesse ajudar um casal da Venezuela, que a minha prima ali do Tabuão está dando uma assistência, e algumas pessoas se prontificaram ver a necessidade. A Arlis, que é a bebezinha que nasceu, teve umas complicações para nascer esse bebê, eu fui acompanhando, a minha prima me mantendo informado, a sua mãe chama Berlis, e a filhinha chama Arlis, são venezuelanos, então você fala, que nome diferente, que nome estranho. Esse é o nome. Mas, assim, essa generosidade, essa coisa de ver a necessidade, de movimentar, eu tive lá, levei fraldas, roupas que alguns de vocês mandaram, eu estou com coisa no carro que eu preciso deixar lá também, e é essa coisa de olhar a necessidade e fazer. Então, assim, eu não preciso vender alguma coisa para me ajudar o outro, eu posso, o que eu tenho? Eu não tenho o objeto, mas eu tenho dinheiro. Mas aqui fala sobre misericórdia no meio da igreja. Misericórdia. Fala sobre compaixão, que está dentro desses 4 pilares. Quando é que eu não tenho isso? Quando me falta essas coisas em minha vida. Aí eu não me importo, eu não me incomodo. Porque às vezes eu não preciso, muitas vezes eu não dei algo, mas me disponibilizei de pegar o meu carro, o nosso carro, e ir a lugares e
buscar coisas e levar coisas. Eu já fiz tanto isso nesses 30 anos que eu não saberia fazer uma lista disso. Na pandemia, com aí o apoio e a ajuda do Cosme, nós carregamos tanta cesta e de vez em quando ainda passa, a gente vai buscar, traz para cá, chama as pessoas vêm buscar. Esses dias tinha um irmão que queria doar e deixou lá na NDNILD, pega lá mesmo. E isso faz parte da vida da igreja. Faz parte, é resultado disso. Não tem como ter vida na igreja sem ter essas coisas presentes. Os que criam mantinham-se unidos, juntos, tinham comunhão. Tinham tudo em comum, tinham o quê? Comum o quê? No pensamento, o que nós queremos? Nós queremos ter comunhão, relacionamento, queremos ter essa vida com Deus juntos. Foi o que diz, 46, todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não havia falsidade. Não havia pessoas dissimuladas. Mesmo assim, alguns acabaram tendo problemas mais para frente, mas o propósito era o mesmo. Estarem juntos para glorificar a Deus por meio das ações que praticavam. Não só pelas orações. Não só pelo que do estar juntos. Aqui estamos juntos sem as nossas práticas, é só estar juntos. Oramos, buscamos a Deus, pouco ainda eu diria, precisamos mais ainda, e esse ano precisamos arrumar um jeito de intensificarmos mais essas 4 coisas entre nós, nas nossas comunhões, ou na nossa comunhão aqui, nos momentos de culto, nos momentos de terça-feira, no momento de quinta-feira, na nossa live de oração, e entre as Déboras, que não precisa ficar só entre as Déboras. Precisamos de outras mulheres, que não precisam também ser mulheres. Não somos a Assembleia de Deus, que o círculo de oração só é dirigido por mulheres. Nós podemos ter um círculo de oração de homens. Não para competir, porque todos nós temos a mesma responsabilidade. A mesma. Eles partiam o pão em suas casas, que era a ceia. E juntos, todos juntos participavam das refeições. Comiam. Gente, o partir do pão se refere à ceia. A comunhão da refeição é aquilo que acontece depois da reunião, que eu já falei, que todo mundo sabe, que todo grupo que tem gente evangélico, e aqui as Déboras ou outras coisas, sempre tem uma coisinha boa para comer depois dessa reunião, né? Um bolo, alguma coisa boa demais, é o que vem. Então, isso faz parte, todos colaboram, todos participam de alguma forma. Então, assim, olha, é fundamental que faça isso com alegria, não por peso, e sinceridade de coração. E diz que eles louvavam a Deus. E por praticarem essas coisas, eles tinham a simpatia de outros. As pessoas de fora via essas ações, essas práticas, essa dedicação, esses ajuntamentos maiores e menores, esses grupos em suas casas, e as pessoas viam isso com bons olhos. O evangelho sendo visto fora, aqui quem passar ali vai ver um punhado de gente sentadas, olhando para um baiano na frente falando, e vai embora, porque toda a igreja ele vai ver a mesma coisa. Tem alguém lá na frente falando e as pessoas sentadas. Se você passar num milhão de igreja evangélica nesse horário, você vai achar a mesma cena e a foto é a mesma. Lugares maiores, menores, não importa, mas a coisa é feia. Agora, o que o povo via aqui não era isso. O pessoal via isso nas atitudes deles. Via como eles se comportavam, como eles tratavam uns aos outros, como eles davam assistência uns aos outros, como o resultado dessa comunhão trazia alegria para a vida deles, e havia curas e milagres em função disso. Voltemos. Comunhão, partir do pão, e oração e palavra.
Vou falar na ordem: palavra, comunhão, partir do pão e orações. E eu volto à pergunta: qual dessas colunas na sua vida está fraca ou talvez nem sequer esteja mais lá? A gente precisa fortalecer essas colunas na nossa vida. É isso que nos mantém de pé no Evangelho. É isso que nos mantém de pé na fé. É isso que vai nos dar vitória, é isso que vai fazer com que Deus faça milagre. Depois que diz aqui, ó, e o Senhor lhes acrescentava diariamente todos que iam sendo salvos. Havia milagres e salvação por causa dessas atitudes, por causa dessas práticas que aconteciam na vida daquelas pessoas todos os dias. Todos os dias. Sejam em suas casas, seja no pórtico do templo lá de Salomão, onde o povo se reunia depois, aos sábados, mas eles tinham palavra, eles tinham comunhão, eles tinham o partir do pão e eles tinham orações. Por que partir do pão? Jesus falou, faça isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Lembre-se que eu vim, morri e ressuscitei pela sua vida. Isso é importante. Uma igreja precisa ser firmada na palavra e na oração. Amém? Quando a palavra governa a nossa mente e a oração governa o nosso coração, vivemos com equilíbrio espiritual. Vou repetir. A palavra precisa governar a nossa mente. A nossa oração precisa governar o nosso coração. Isso nos faz pessoas equilibradas. Isso dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir em nós. Uma igreja que vive relacionamentos saudáveis, ela vai alcançar aquilo que espera. Não coletivamente, só individualmente. Você tem os seus propósitos. Você tem propósito diante de Deus. Então, persevere na comunhão, no relacionamento. As irmãs das Débora já voltaram. Nós estamos voltando hoje. O pessoal já se reuniu, estava lá a fotinha. O pessoal já está orando lá nas casas. A gente vai retomar as terças-feiras, as quintas-feiras. Tiramos um recesso de férias. A gente fica meio esquisito quando a gente fica 2 domingos sem ir na igreja, sem terça, sem a gente vai falar, nossa, tem que tomar até um remedinho, a gente fica meio deprê. Esse dia eu estava meio depressão que só. Sério. Eu sei que a minha esposa, de vez em quando, me olha assim, você fala assim, ele tem alguma coisa errada com ele. Mas é estranho. Para mim, eu tenho... Quantos anos mesmo eu tenho? Alguns. Gente, eu estou na igreja desde os 11 anos de idade. E a vida inteira. Eu tenho 59. Eu faço 60 esse ano, lembrei. Oh, chegou! Vamos fazer 60. Yes! Fazer 60 anos esse ano. Jesus poderoso. Estou alcançando um pessoal aí. Mas, gente, é estranho. Você vai ficando meio esquisito, meio sei lá o quê. Mas eu falei, puxa, está chegando o culto. Eu lembro que a gente viajou e falou assim, ó, domingo, dia 11, eu quero estar na igreja. A gente vai para o culto. E aí, vamos que vamos. Glória a Deus. Estamos aqui. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Senhor. Então, queridos, seja uma igreja que vive relacionamentos saudáveis com o seu irmão, com as pessoas que estão ao seu redor. Uma igreja que tenha um testemunho natural, um testemunho espontâneo de vida, não maquiado, não construído, não roteirizado, ali a ser feito uma edição para ficar bonitinho, mas natural, a sua vida com Deus, a sua vida cotidiana, que o Senhor está na sua vida, seja um testemunho natural, onde as pessoas olham e vejam, não precisa ficar perguntando, o que é que você é? A palavra diz que devemos ser luz do mundo e sal da terra. Não tem como ser luz sem ser visto. Esse texto nos chama a olhar para o coração das pessoas. Uma igreja saudável não é a que tem mais atividades, mas a que cuida um do outro, cuida de gente, olha para a gente, percebe o outro quando o olhar está triste, está amargurado. Essas percepções, isso é vida da igreja. Deus nos chama a ser uma família espiritual que acolhe, discipula, compartilha e caminha juntos. Não dá para ser visitante no reino de Deus, nem frequentador, tem que fazer parte.
tem que ser pertencente. Milhões de pessoas têm feito migração religiosa, como a gente chama na sociologia, que vive migrando de uma religião evangélica para outra, procurando alguma coisa que satisfaça o seu desejo, mas não estão procurando o Senhor Jesus Cristo. Primeiro que não vai encontrar, que Jesus disse, não me procure ali ou acolá. Quando alguém disser, ele está ali, ele está lá, ele falou, não vai atrás. Quer ter comunhão comigo e com o Pai? Arruma um cantinho, só seu, fecha a tua porta, abre a tua boca, o Pai vai te ouvir e você vai ouvi-lo também. Não dá para ser caçador de Deus. Teve um grupo que chamava-se Caçadores de Deus. E você se pergunta, para que caçar Deus, né? Será que ele é um animal feroz? Será que ele diz que ele estaria escondido sempre que ele diz, minhas mãos estarão sempre estendidas para você, eu vou estar com você o tempo todo? Nós podemos inverter, nós fomos caçados por Deus, por misericórdia, para nos alcançar, quando nós estávamos perdidos. Tem uma palavra que nós sempre falamos no meio evangélico, eu encontrei Jesus, e você fala, ele estava perdido aonde? Levou ele para casa? Não, Jesus nunca teve perdido, nós estivemos perdidos, e hoje não mais. É a misericórdia de Deus, que é grande sobre nós. Ele só quer que a gente pratique essas 4 coisas. E aí sim, a gente vai conseguir desenvolver todo o Evangelho. De um ponto de vista de pessoas e emoções, esse texto de Atos revela necessidades humanas profundas, pertencimento, segurança e significado. A gente vai achar isso no texto, na igreja, na comunhão. Você acha essa segurança, esse pertencimento, um significado. Porque quando você não pertence a nada, você não tem uma identidade, você se acha insignificante. Você é filho de Deus. Você foi comprado e pago com o sangue de Cristo. A comunhão e o partir do pão e a vida compartilhada criavam um ambiente onde a alma era fortalecida. Como eu digo, é na comunhão que eu me sinto fortalecido. Você já ouviu falar sobre bateria social? Quem já ouviu falar esse termo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bateria social é quando você vai se sentindo descarregado, você se sente vazio e, de repente, você descobre que isso você carrega de alguma forma. Socialmente, eu me sinto carregado. Usei o termo social, eu não disse espiritual. Tá? Espiritual você carrega com o Senhor. Sua bateria social é como você carrega com alguma pessoa ou com algumas pessoas. E tem gente que carrega a sua bateria social consigo mesmo ali, sozinho, quieto. Eu preciso de alguém para conversar. Eu preciso estar com alguém, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso ouvir. E aí, 2, 3 pessoas, ou uma, mas eu preciso disso, senão eu não me sinto. Não, eu fico meio depressão. Para baixo. E eu descobri que a minha mãe é assim. Minha mãe é desse jeito. Minha mãe fica meio deprimida quando está em casa. Ela olha pela janela, tem alguém no banco, ela já cata a bengalinha dela, senta e já vai conversando um pouquinho. Mano, é incrível. Falei, olha de quem eu achei isso. A minha mãe vive, parece que a bateria dela descarrega muito rápido também, né? Porque se 3 ou 4 vezes por dia ela está lá no banco, no condomínio, para conversar com alguém. E você precisa saber qual é o seu jeito. Gente, a comunhão com os irmãos é uma também das formas que eu me recarrego. Eu sou o cara de culto. Gente, eu estou frequentando o culto desde 1977, quando eu estava na Deus e Amor. E aí você fala, é o culto? Eu falei, não, são as pessoas, porque vir aqui sozinho, ficar aqui sozinho não tem graça. Falar com parede não tem graça. Por isso a comunhão é tão importante, porque a comunhão nos fortalece. A comunhão fortalece a nossa alma, alegra a nossa alma. Muitos sofrimentos emocionais hoje nascem do isolamento. Se isola. E a igreja pode ser o lugar de restauração. A igreja orgânica. A igreja corpo. É interessante como
Eu já estou terminando daqui a pouquinho, mas quando eu digo que é orgânico, pensa bem. Tenta fazer isso exclusivamente sozinho. Dedicava-se ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e nas orações. Fazer essa... Você fala, eu posso até orar sozinho. Mas partir o pão, eu vou dar uma parte para quem? É partir com o outro. Dedicar-se ao ensino, era muito comum se fazer isso coletivamente, no mínimo mestre e discípulo. Então, assim, não tem como praticar o evangelho no isolamento. Não tem como viver a vida cristã no isolamento, sozinho. Nós precisamos uns dos outros, para nós praticarmos e vivermos, e com a ajuda do outro. A palavra mesmo diz, é mandamento de Jesus, nunca ande só, ande com alguém. Ele mandava os discípulos 2 em 2. Salomão ainda falou, olha, um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. No mínimo 2. Precisamos disso, necessitamos disso. A igreja pode ser um lugar de restauração emocional de várias formas. Onde há um vínculo saudável à cura. À cura. Onde há pessoas sinceras, pessoas que realmente se demonstrem aberto a você, que não tem no olhar o julgamento, que não olha para julgar o que você está fazendo de errado ou não, se você é ou não é. É interessante que todo mundo que se chegou até Jesus e olhou no rosto dele, ninguém viu isso e eles tiveram esse sentimento que poderia se abrir para Jesus. Porque Jesus não disse, vá se arrepender do teu pecado, conserta a tua vida, vá para o templo, faça sacrifício, depois tu volta que eu te curo. Não. Ele sempre curou e sempre disse, o teu pecado está perdoado, agora tu vai. Aí depois disso ele fala, vá lá no templo, dá o teu sacrifício, que pede a lei, mas ele sempre estava na predisposição de curar a alma do ser humano e perdoá-lo. Porque a maior cura que nós podemos ter é o perdão dos nossos pecados. É isso que faz com que a gente continue andando, continue olhando para cima. São essas coisas. E eu quero que você lembre sempre, eu quero que você possa pensar, qual das minhas 4 colunas eu não tenho cuidado bem? Eu esqueci que ela existe, que ela é importante para a minha vida. A palavra e a oração nos alinham com Deus. A comunhão nos fortalece emocionalmente. O testemunho atrai vidas para Cristo. O nosso testemunho atrai vidas para Cristo. Se vivermos assim, não precisaremos forçar o nosso próprio crescimento, ou o crescimento da igreja. Diz que o Senhor acrescenta, é o que termina o texto, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, que sejamos essa igreja viva, que ama a Deus, cuida de pessoas, e a gente espera que o Evangelho transforme o mundo. Amém? Fique de pé, por favor. Eles se dedicavam à palavra, à comunhão, o partir do pão e às orações. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos. Eu peço que você pense nessas 4 coisas e você olhe para elas em você e se pergunte, me falta alguma dessas 4 colunas, desses 4 pilares na minha vida? Ou quais dessas coisas eu não tenho praticado? Talvez esse seja o motivo. Paulo fala lá aos Coríntios que havia muitos fracos e doentes no meio da igreja, porque eles estavam banalizando a ceia. E eu acrescento, muitos havia nessa condição, estar fracos e doentes, como o próprio Paulo diz lá aos Coríntios, e muitos que até já dormiram, ele fala, morreu espiritualmente. Porque quando nós abrimos mão dessas questões, dessas práticas, nós banalizamos a ceia, banalizamos o Senhor, e aí, de repente, eu estou distante de tudo, de mim, da comunhão, da oração, do partir do pão.
e da palavra. E muitas vezes a palavra e a oração são as duas primeiras coisas que são abandonadas. E muitos às vezes só vão a igrejas por causa da ceia, por causa do partir do pão, que ele acredita que isso ainda garanta alguma coisa para a vida dele. Precisamos dessas 4 coisas. Fale com o Pai agora. A palavra diz, Paulo diz lá em aos Coríntios 11, que cada um julga-se a si mesmo. Esse é o momento de você olhar para você, de olharmos para nós mesmos e questionarmos a nós mesmos o que nos falta. Será que eu estou vivendo a vida que eu preciso viver no corpo de Cristo? Eu creio que o Senhor pode te dar um ano de bênção, querido. Muito, muito abençoado. Deus pode te dar muitas coisas, sei lá se é isso que você precisa. O Senhor pode te dar muita alegria, muita força. Você pode alcançar objetivos grandes que você almeja, mas sem essas coisas, sem a prática do Evangelho, sem essa vida orgânica a qual nós acabamos de ler, é apenas correr atrás do vento. E quem disse isso foi Salomão, que correu atrás do vento, que teve tudo que alguém busca hoje. Tem milhões de pessoas dentro das igrejas procurando coisas, procurando ser prósperos materialmente, mas não espiritualmente. O Senhor fala, olha, cuide da sua alma, querido. Como João mesmo diz em 3 João, olha, que você vai bem em todas as suas coisas, assim como vai bem a sua alma. E que esse ano a gente possa se dedicar à palavra, à oração, à comunhão, ao partir do pão, e dedicarmos a nossa alma, a nossa vida realmente fortalecida no Senhor e no seu poder. Porque esse ano vai ser um ano de luta. O diabo vai tentar nos enganar de muitas formas. Isso a palavra já disse, que no final dos tempos muitos seriam enganados. Muitos fariam comércio de vocês, desviariam vocês do caminho, diria coisas que realmente não é do Senhor, mas o Senhor disse, olha, é pelo fruto que você conhece a árvore. Não olhe só pela árvore, olhe para o fruto, olhe para a vida da pessoa, que fruto, se ela está dando fruto do Espírito, se ela está vivendo a palavra, se há integridade nela, se há o Evangelho na vida dela. Só assim nós não seremos enganados. Mas devemos buscar ao Senhor, devemos vigiar e orar para não cair nas tentações. Obrigado, Senhor, pela tua graça, misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, pela tua vida que há em nós, pelo teu Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina. Que a cada dia, a cada momento, Senhor, tu possa revelar a tua palavra em nossas vidas. E eu peço, Senhor, venha o teu reino sobre nós, venha o teu governo sobre nós, guarda as nossas mentes, os nossos corações, nos livre, Senhor, de todos os males, não nos deixe cair nas tentações, ó Deus, que realmente, ó Deus, a cada dia, Senhor, nos é proposto. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Que eu sei, Senhor, que os nossos pecados são tão pequenos, mas ainda assim é pecado. Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui, pelos que estão em casa, aqueles que vão cear aqui pessoalmente, os que farão isso em suas casas agora, Senhor, que tenha consciência, que cada um julgue-se a si mesmo, ó Senhor, que possamos nos arrependermos dos nossos pecados. E eu peço, Senhor, nos perdoe, Pai, para a glória do Teu nome. E, Senhor, ó Deus, aqueles que vão semear no Teu reino, possa fazer isso com alegria, Senhor. Possam dar a sua oferta, o seu dízimo, Senhor, possa fazer isso com alegria. E aqui diz, Senhor, que a tua igreja também, ó Deus, se reunia, Senhor, a alegria que havia no coração deles, havia sinceridade, singeleza, Senhor, e fazia isso com vontade, Senhor, porque queriam viver aquele momento. Que este ano, Senhor, todos os momentos que nos reunirmos neste lugar, cada dia desse ano, Senhor, que realmente tenhamos desejo de estarmos aqui, queiramos de fato estar aqui em comunhão, Senhor, estarmos juntos para glorificar o Teu nome, nos arrependermos, Senhor, ajudar uns aos outros, ó Deus, que Tu nos capacite para isso, que Tu nos dê graça para isso, sabedoria e força, e que nenhuma obra maligna, Senhor, venha impedir, Senhor, a Tua ação, ó Deus, o Teu propósito em nossas vidas nesse ano, Senhor, que seja um ano de bênção. E que cada um, ó Deus, profetize o dia seguinte em suas vidas, Senhor. Não vamos aqui, Senhor, semear para o futuro, Senhor, que o futuro pertence a Ti, Senhor, mas eu sei que o que eu semear hoje, a Tua palavra diz que eu vou colher amanhã, Senhor, porque, Senhor, assim é que está escrito, se nós semearmos, ó Deus, amor hoje, colheremos amanhã.
e que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós, que a revelação da tua palavra seja plena em nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus, amém. Eu sei que você consegue julgar